Como vocês me pedem nos comentários, eu atendo quando consigo. Hoje nós teremos um Juju Responde, respondendo comentários doidos, loucos. E o último é o mais especial deles, então fica comigo até o final do vídeo pra você entender que tipo de comentário é esse. Faz tempo que eu não faço isso, hein? O Juju Responde de comentários. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho e também dar o seu joinha neste vídeo. Lembrando, filho amado de Deus, eu sei que eu vou falar isso, mas vai ter gente que não vai fazer. Mas é sempre bom lembrar aqui pra gente, né, marcar. Os comentários você deve fazer, mas respeitando sempre essas regrinhas aqui. Uma dica: evite o ad hominem, tá bom? Você não precisa me atacar se não gostar de mim. Foca no assunto. O foco aqui é o assunto, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, nos últimos tempos aí, nós temos recebido muitas pessoas de outras religiões. Sejam muito bem-vindos. Alguns são muito equilibrados, trazem, assim, reflexões maravilhosas. Mas outros são um pouco difíceis, né? Testam um pouco a nossa paciência. Ainda bem, eu falo aqui em casa, que ainda bem que a gente tem Cristo, ainda bem que eu sou convertida, porque se fosse na época que a Juju era agressiva, ai meu Deus, o negócio ia pegar fogo aqui. Mas, né, Cristo nos ajuda nessa hora. E tem alguns comentários que eu gosto de ler, porque a gente vê a que nível que estão as coisas e também a gente aprende ou a como não ser, ou como nós devemos falar com o irmão, né? E um deles é este daqui, que foi muito frequente lá no Instagram. A maioria desses que são ataques são ou de protestantes ou de próprios irmãos católicos. E a gente já mostrou alguns aqui. Mas dos irmãos protestantes nesse nível, acho que vai ser a primeira vez aqui que eu mostro no canal, né? O primeiro deles: acredita em purgatório, hereges. Como os católicos não existe segunda chance de salvação. E aqui é um ponto. Existem muitos protestantes que não acreditam no purgatório, porque segundo eles não está na Bíblia. Apesar disso, existem temas da Igreja Católica que não está explícito assim, ó, aqui está o purgatório. Não é isso. Existe o texto que é referência para esse tema, inclusive o do purgatório. Existem a referência do fogo, tem a do livro de Macabeus, inclusive, que eles não têm. Então, existem temas que sim, que estão de forma indireta na Bíblia. Então aí depende o quê? Da interpretação. Por isso que a Igreja Católica não vive só da sola escritura. Porque se ela vivesse só disso, cada um interpretaria do jeito que quer. Já tem a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, o pessoal já deturpa. Imagina sem os 3 pilares, né? E aí a pessoa se acha no direito de nos chamar de herege. Eu acho isso um pouco contraditório, mas tudo bem. E eles entendem que é uma segunda chance de salvação. Quando nós falamos do purgatório, nós não estamos falando de uma segunda chance de salvação. Significa o quê? O purgatório não quer dizer assim, eu errei tudo. Tem gente que pensa assim, né? Eu errei tudo que errei lá no mundo, agora vou no purgatório, vou me purificar e vou pro céu. Significa que aqui nós temos que lutar e viver uma vida extremamente reta. Mas pode ser que mesmo vivendo uma vida extremamente reta, eu ainda tenha questões de purificação para eu ir 100% para Deus. Não quer dizer que é uma segunda chance. Quer dizer que é uma filtragem para o céu. Por quê? Eu não estou a nível de inferno, mas eu ainda não estou 100% para o céu. Então, por exemplo, existem aquelas pessoas que elas falam muito palavrão. E quem fala palavrão vai para o céu, ela tem que dar uma purificada. Então, para onde ela vai? Para o purgatório. Por quê? Quem vai para o purgatório, isso é doutrina católica, tá? Quem vai para o purgatório, ela não tem a chance de ir para o inferno. Do purgatório, você só sai para o céu. E tem muitas pessoas que confundem, acham que o purgatório é umbral. Aí do umbral, que é o que algumas denominações do espiritismo falam, né? Ah, você vai para o umbral, então de lá ou você vai pro lado bom ou pro lado ruim, né? Não, não é isso. O do purgatório, se você vai para o purgatório, você só tem um lugar para ir, para o céu. Você não vai para o inferno. Então não é uma segunda chance de salvação. Cristo já nos salvou e já nos deu o céu. Porém, toda a vida, entretanto, eu preciso ir 100% para o céu. Eu não posso ter nenhuma mancha. Então, veio a questão do purgatório. Eu gosto muito do tema do purgatório, porque inclusive é um tema que o meu pároco, ele tem um carinho muito grande. E ele nos ensina muito. Inclusive, na minha paróquia, nós temos toda segunda-feira a novena pelas almas. E lá a gente aprende a valorizar esse tema que muitas vezes não é trabalhado. Eu quero trazer um vídeo aqui com mais detalhes sobre essa questão que é confundida por muitos de nós católicos e
pouco entendida pelos irmãos evangélicos. Então, só para você saber, de forma muito resumida, não é segunda chance de salvação, e sim, o purgatório tem referências indiretas, mas tem referências na Bíblia também, tá? Além da tradição e no magistério, claro, né, que sempre é falado. Já falei aqui em alguns vídeos sobre o purgatório. Vamos para o segundo comentário. Católicos romanos. Gente, esse termo de internet, quando começou a chegar no canal, eu falei, gente, existe outro católico? Assim, até onde eu sei, existe a Igreja Católica Brasileira, né? Mas ela não é primeira do que os católicos, né? Ela veio depois. Aí agora o pessoal tá com essa mania, né? Os católicos romanos não leem a Bíblia, não conhecem a Deus e acham que Maria pode salvar. Primeiro ponto aqui. A gente só fala daquilo que a gente tem conhecimento. Então, primeiro ponto, quem disse que nós não lemos a Bíblia? Quem fala isso, o irmão protestante que fala isso, desconhece que na missa nós temos as leituras da Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento, o Evangelho, os Salmos, muitas orações também são tiradas da Bíblia e nós lemos ou ouvimos, né? Se você não presta atenção, é uma questão sua, mas nós lemos, nós ouvimos. Além disso, o Rosário também fala do quê? De trechos bíblicos. Então é impossível um católico não ler a Bíblia. Essa história, aliás, já veio até uma pessoa que falou que era católica e agora é protestante, falou que eu, em 30 anos, 20 anos, sei lá, nunca li a Bíblia na igreja católica. Irmão, você nunca foi na missa? Irmão, você nunca rezou o Rosário? Você pode falar, não tive estudo bíblico, mas aí é uma questão sua, porque existe a catequese, existe grupos de leitura orante, tem muitas dioceses que fazem inúmeros projetos e grupos para leitura e estudo da Bíblia. Então essa história de que, quando eu era católico não li a Bíblia, aí é com você, porque se você viveu a missa, o rosário, grupo de oração e etc, lê a Bíblia. Não conhecem a Deus. Não conhece a Deus como se eu ler a Bíblia. Na própria Bíblia está a palavra de Deus, então eu conheço a Deus. E a outra, qual é o termo que você diz não conhecem a Deus? Aí você tem que ser mais específico, né? Infelizmente o problema é que as pessoas jogam assim, ó, as frases e os termos, né? Que pode ver, gente, esse tipo de comentário parece que é copia e cola de inúmeras redes sociais. E acha que Maria pode salvar. Eu queria entender em qual documento da igreja, em qual trecho bíblico, quando foi que a igreja católica falou Maria salva. A igreja nunca se pronunciou dessa forma. O estudo de Mariologia não fala que Maria salva. O único salvador é Cristo. O que a igreja fala nessa questão de salvar? Por meio de Maria veio a salvação porque ela gerou Cristo no seu útero. E isso é óbvio, né? Acho que você nem precisa ser de religião para entender, né? Mas o sim de Maria trouxe para nós a nossa salvação, que foi o Cristo. É simples. Mas nunca falou que Maria pode salvar. Maria não tem esse poder. Quem tem o poder é o Cristo, mas Cristo, o verbo encarnado, veio no útero de Maria. Só aí a gente já deveria respeitar ela, né? Muito, por sinal. Vamos lá. É muito triste ver um povo assim. Irmão, é muito triste ver o quanto que as pessoas copiam e colam algumas frases, né? Porque, não tem muito sentido com aquilo que a gente vive. Deus não vai agir em pessoas com coração de pedra. Aí a gente já vê aquilo que a gente vê muito nas redes sociais. O julgamento. Primeiro, ele falou coisas que a gente não vive, que a gente nunca falou. Então já tá errado aí, já tá falando coisas que a gente não faz. Isso já é uma acusação, né? E já tá decretando que eu tenho um coração de pedra. Ou seja, a gente tá recebendo diagnóstico gratuito na internet. E olha que a gente nem pediu. Mas esse tipo de diagnóstico a gente dispensa, porque não tem nada a ver com a nossa realidade. E um fato aqui que eu falei, né, dos católicos romanos, que agora a onda, né, que antes era Constantino. Lembra de Constantino? Constantino criou a igreja católica. Aí, os padres, que são mais famosos na internet, isso já é muito tempo, sempre falando, batendo que não. Isso já é muito antigo, é que agora na internet tá mais. Agora na internet eles batem o quê? Os católicos romanos. Por quê? A igreja católica é a que tá lá em Roma, mas não se separa a igreja primitiva dos apóstolos na igreja católica. Não é porque a gente tá em Roma que nós somos romanos. Só romanos, entende? Eles querem determinar como se existisse uma igreja católica e aí tem a outra romana. Entende? E isso não existe. É um termo aí de internet que o pessoal tá usando muito. Alguns pastores, inclusive, estão usando esse termo. Vamos para o terceiro comentário. Esse daqui é muito interessante também. Isso daqui também é falado por alguns católicos que querem falar que você não segue a tradição.
católica e protestantes negam o sacrifício de Jesus. Aonde foi negado o sacrifício de Jesus? E um outro ponto também, católico não deve nem pensar nisso, principalmente se você for o católico que participa da missa, não aquele de boca. Porque quando você se diz católico, você está dizendo que você é aquele que vive o ápice da vida de um católico é a Santa Missa. E na Santa Missa acontece o sacrifício de Cristo. Então não há como negar o sacrifício de Cristo. Quando alguém teve dúvida que ali na Santa Missa acontecia o sacrifício de Cristo, aconteceu o milagre eucarístico, onde a hóstia se transformou em carne e o vinho se transformou em sangue, comprovado pelos médicos e especialistas. Ou seja, não, os católicos não negam o sacrifício de Cristo, de forma alguma. Existem questões de denominação protestante e nesse vídeo aí sobre o sacrifício de Cristo, que algumas entendem o sacrifício de Cristo de outra forma, mas o sacrifício de Cristo não foi negado no vídeo, viu? Às vezes falta, ouvir, né? E aí, vamos ao nosso último comentário. E esse daqui não foi um comentário louco, não. Foi muito legal a postura do irmão, como ele se comportou, né? E eu conheço muitos irmãos protestantes, gente, que estão abertos assim pra conversar, né? Eu estou acostumada com esse tipo de gente, não com o tipo de gente que vem acusar vocês de hereges. Ai, coitados, tem coração de pedra. Não é nesse nível, né? É exatamente assim, ó. Olá, eu sou evangélico e não concordo com a sua visão. Ok, nem sempre vamos concordar. Mas, com todo o respeito, gostaria de fazer alguns comentários e perguntas. Fique à vontade. Se pudermos responder, estaremos aqui. O que não soubermos, nós buscaremos. Em relação a Maria, mãe de Jesus, você não acha que a Bíblia, e principalmente Jesus, fala muito pouco sobre ela? Não. Eu não acho. Aliás, gente, como a Igreja Católica, ela não é, entendo aqui, só a Bíblia, papel, ela é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Então, para nós, não é que fala pouco, porque nós temos a tradição e o magistério que nos fala de Nossa Senhora. O que eu até ouvi um padre falando uma vez, eu não lembro da onde que falou, de que na Bíblia o foco é a revelação. Então, por isso que não se fala muito de Maria, mas Maria é Nossa Senhora, sim. Mas nós sabemos dela aquilo que Deus quis que nós soubéssemos na palavra. E depois vem aquilo que nós sabemos da tradição e também do magistério. E aquilo que Deus nos revela é isso. É aquilo que eu preciso saber. Eu não preciso saber tantos detalhes assim da vida de Nossa Senhora. Né? O que está na Bíblia é a revelação de Cristo. Isso é o nosso foco, que veio, né, aí por meio do útero de Nossa Senhora, né, ou pelo sim de Nossa Senhora. Então, eu de verdade, gente, eu não acho que fala-se pouco dela, porque o foco ali é a revelação, é o verbo encarnado, e ela faz parte da história da salvação do mundo. Mas o nosso Salvador é Jesus, e tá tudo bem. Se você quer saber mais de Nossa Senhora, existe um estudo de Mariologia, que pega ali esses pontos principais que falam de Nossa Senhora, mais o que vem da tradição, mais o que vem do magistério. Então, a Mariologia nos ajuda muito a entender e a amar mais Nossa Senhora. No caso dela ser intercessora, né, que ele fala isso, que Jesus não fala, ela é intercessora, né? Tem muitas coisas, gente, que Cristo não fala diretamente, que os apóstolos não falam diretamente. Eu tenho que ler, eu tenho que estudar, e aí eu tenho que unir com a tradição. Aliás, essa questão da intercessão, muitos falam, não tem na Bíblia de Nossa Senhora. Tem sim. E é um grande exemplo. É que o problema, a gente quer olhar pra Bíblia, ou pra tradição, pro magistério, a gente quer que venha tudo mastigado, sabe? Principalmente quem vive mais da questão da sola escritura, né? A intercessão de Nossa Senhora, ela acontece, ela mostra que acontece nas bodas de Caná. Quando acaba o vinho, os servos vão lá e falam, não tem mais vinho. E eles falam pra quem? Falam pra tia de Jesus? Não, eles falam pra mãe de Jesus. Porque a nossa mãe tem um poder sobre nós. Ou vai dizer que não. Quando sua mãe fala alguma coisa, você não fica, caramba. Por mais que você não fique, caramba, lá na sua cabeça vai ficar, caramba, minha mãe falou assim, assim, assim. Uma hora vai cutucar na sua cabeça. Porque é nossa mãe, é aquela que nos gerou. E o que eles fazem? Vão e falam com Nossa Senhora. O que Nossa Senhora faz? Ela fala, vai lá e pega as talhas de água? Não. O que ela fala? Vai conversar com Jesus. Aí o que Jesus fala? Mulher, não é minha hora ainda. Tipo assim, né? Ela poderia fazer o quê? Tá bom, ele falou que não é hora dele, né? Mas eu sou a mãe dele. O que ela fala? Fazei tudo o que ele vos disser. O que Nossa Senhora faz? É exatamente isso. Isso é o desenho perfeito da intercessão de Nossa Senhora. Ela chega em Jesus, ela leva nossos pedidos para Jesus. Jesus vai e orienta ela, o que ela faz? Ela aponta para o Cristo.
Então, o que ela faz conosco? Olha, eu tô levando pro meu filho, eu tô aqui orando por você, mas você tem que fazer aquilo que ele te disse. O que ele te disse? Tá na Bíblia, tá na tradição, tá no magistério, e tá na sua cara as coisas e você não faz. Esse é o maior exemplo, o desenho da intercessão de Nossa Senhora, bíblico. Aí vamos para a última, né? Última questão. Em relação à tradição, eu acho perigoso acrescentar doutrinas que não estejam em harmonia com a Bíblia. Isso dá margem para contradições. Irmão ou irmã, não lembro quem comentou, né? Que já faz um tempo que eu tirei esse print. E nós trabalhamos com prints aqui. O pessoal tem muito medo em relação à tradição da igreja. Mas ter a tradição da igreja e o magistério evita exatamente as contradições. Porque a tradição, ela não acrescenta doutrina na igreja católica. Pelo contrário, ela nos ensina a enxergar como Deus quer, como os apóstolos nos ensinaram. Porque se nós seguirmos essa linha de que a tradição é perigosa porque pode trazer margem às contradições, então a Bíblia também é um perigo nós seguirmos. Por quê? Porque a Bíblia, tá? O papel é esta Bíblia. O papel. Tudo que nós sabemos aqui veio por meio das tradições orais e da tradição por pergaminhos, por aqueles que escreveram. A Bíblia não caiu do céu dessa forma. Cristo foi lá, escreveu tudo e toma. E a produção do céu fez e jogou pra gente. Não. Isso daqui são séculos, milênios de tradição oral e a escrita, né, por meio dos pergaminhos. Padres que ficavam copiando à mão, não tinha impressora, não tinha fotocópia na época, não tinha computador, então eles anotavam. Então o que nós temos na Bíblia é a tradição dos apóstolos, não foi acrescentado nada. Por que eu digo isso? Porque se a gente segue esta linha de doutrinas, porque a tradição acrescenta doutrinas, então a gente vai cair no mesmo pensamento que o mundo fala sobre a Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, então não tem que seguir, porque eles escreveram coisas ali que é pra manipular a gente. Vocês já viram isso? Esse é o tipo de teoria. E aí a gente cai exatamente por conta disso. Mas não, a Bíblia veio por meio da tradição oral, a tradição apostólica, tá? Que a gente tem que ser claro, né? Porque o pessoal já tá achando que é outra tradição. Não, é a tradição apostólica. E a tradição, ela não acrescenta nada. Ela não tem o poder de acrescentar. O único que tem o poder de acrescentar é Cristo. Não há nada a ser acrescentado. Há aquilo que nós precisamos entender, que é exatamente por isso que existe a tradição e o magistério da igreja. Então eu quis encerrar esse vídeo com esse comentário para mostrar que existem aqueles louquinhos, né, que querem nos atacar, mas existem irmãos que estão prontos para ser mais respeitosos e conversar numa boa, assim, dialogar. Que muitos desses pontos que eles colocam, muitas vezes nós não sabemos. Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente responde no ímpeto, mas nós precisamos estudar, ler, ter a vivência com a igreja e com a paróquia para nós termos mais segurança, porque as pessoas, elas têm essas dúvidas. E muitas vezes não é maldade, não, é que faltou alguém para explicar para elas. Então seja você essa pessoa que vai explicar, não a pessoa que vai deturpar as coisas da igreja, mas aquela que vai ser luz, a luz de Cristo para essas pessoas. E aí, você já teve um diálogo bom com protestante, com espírita, com bandista, com candomblé? Deixa aqui nos comentários, me conta como foi. Você já recebeu aquela pergunta bem capciosa de outras religiões? Deixa aqui nos comentários, mas lembre-se, respeitando sempre essas regrinhas aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre a Igreja Católica, deixa aqui que eu posso fazer vídeos para responder essas dúvidas também, tá bom? Não esquece também do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo Juju Responde. Tchau!